Oi, crianças! Oi, crianças! Eu sou a Prof. Débora. E eu sou a Prof. Júlia. E nós estamos aqui para fazer o Aba Kids. Hoje nós iremos falar sobre uma história muito legal. Todas as histórias bíblicas são muito legais, não é verdade? Sim. Só que hoje tá muito calor aqui. Muito quente mesmo, nossa. Ai, e eu queria tanto ter uma árvore para me apoiar, assim, me refugiar nela. Tia Júlia, você não acha que seria legal ter uma árvore? Também acho, ó. Aê! A gente consegue entrar debaixo de uma árvore e se refrescar. Sabe por que a gente tá falando sobre refresco? Uma coisa assim que nos acolhe nos dias quentes de verão? Você sabe? Não sei. Não Explica, sabe, tia. ó, eu também tenho que falar pra vocês, então. A gente se refugia quando a gente precisa de ajuda, quando a gente precisa compartilhar as nossas alegrias, quando a gente compartilha as nossas tristezas, a gente sempre corre pra aquele lugar, assim, gostoso de ficar. E no dia quente de verão, a gente gosta de ficar debaixo de uma árvore, não é verdade? Sim. Ou dentro da piscina lá, tomando um solzinho, molhando os nossos pés na água. Mas hoje nós iremos falar sobre amizade. E vocês sabiam que a amizade pode ser uma árvore assim também frondosa, que nos refugia nos dias quentes? Tô sabendo agora, tia. Então nós iremos falar sobre isso. Pode pôr lá a nossa árvore e vamos para nossa história de hoje. De quem que a gente estava falando semana passada com a Prof. Andréia e o Prof. Eugênio? Sobre Davi. E o que Davi tinha feito naquela aula? Davi tinha matado Golias. E o que aconteceu com o reino quando Davi matou Golias? Vamos lá, Prof. Júlia, você lembra? Eu acho que as crianças sabem, ó. Vamos ajudar a Prof. Júlia? Vamos. Quando Davi matou Golias, quem que era o rei naquela época? Rei Saul. E o que Saul ficou? Ele ficou feliz por ter vencido os filisteus? Claro que ficou. Mas ele ficou feliz porque Davi estava se tornando famoso? Não. Tinha um outro cara que estava ficando muito importante lá no reino. E Saul não ficou nada feliz com isso. Nem um pouquinho. Ele ficava feliz, mas ao mesmo tempo ele ficava chateado. Tinha os dias, assim, sabe? Que ele tava, assim, super alegre. Porque Davi era um grande guerreiro. Ele vencia as batalhas. Ele fazia muitas coisas legais pro reino. Ele era uma pessoa de influência ali naquela sociedade. Só que, por ele ser de muita influência, o que as pessoas começaram a falar? Falar muito bem dele. E quando tem um famosão? De repente aparece um outro famosão. O que o rei Saul começou a pensar? Ele começou a achar que Davi ia tomar o lugar dele como rei. E acontece que essa era a promessa de Deus. Deus havia feito uma promessa para Davi, que Davi seria o rei. Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel nessa época. Só que Davi iria assumir o trono só depois. E conforme a vontade de Deus acontecesse. Ele não iria tomar o lugar de Saul, porque Deus havia estabelecido também o trono de Saul naquele momento. Só que Saul ficou muito ciumento, ficou muito irado. E o tempo todo ele tentava arranjar motivos para matar Davi. Para matar Davi. Só que sabe o que aconteceu? Algo muito legal. Davi, porque ele venceu lá na batalha contra o gigante Golias, ele se casou com a filha do rei Saul. Saul também tinha um outro filho chamado Jonatas. Qual que é o nome dele? Jonatas. Você já ouviu falar da amizade de Davi e Jonatas? Eu acho que sim. Porque é uma amizade tão legal, mas tão especial, que foi algo dado por Deus para os dois. Davi gostava tanto, mas tanto de Jonatas, e Jonatas gostava tanto de Davi, que a gente vai ler agora uma parte da Bíblia que vocês vão ver que era muito especial mesmo a amizade deles. Quer ver? Tá lá em 1 Samuel 18, a partir do versículo 1. Diz assim: depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas. Forte laço de amizade, aquela amizade assim, melhores amigos. Filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi.
A partir daquele dia, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Davi começou a viver no palácio, na casa do príncipe, que era seu melhor amigo. Imagina você ser melhor amigo do príncipe. Davi era, porque ele obedecia a Deus e porque Deus tinha um propósito nisso tudo. A partir daquele dia, então, ele começou a viver lá e Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Quando a gente faz um machucado, a gente fica feliz quando a gente se machuca? Não, dói A muito. gente quer o melhor pra gente, na verdade. E Jonatas gostava tanto, mas tanto de Davi, que tudo que ele queria de bom pra ele, ele também queria pra Davi. Para selar essa aliança, então Jonatas tirou o seu manto. Lembra daquela capa que eles usavam, assim, bem frondosa, assim, gloriosa? Ele tirou o seu manto, deu para Davi. Ele também tirou a sua armadura, a armadura real do príncipe, junto com a espada, o arco dele e o cinturão. As coisas mais nobres que ele tinha, coisas especiais que eram forjadas para o príncipe. Davi cumpria com êxito todas as missões que Saul encarregava. Então, tudo que Saul mandava Davi fazer, Davi cumpria muito bem. E isso estava aumentando cada vez mais a fama de Davi. Aí, sabe o que aconteceu, Prof. Júlia? Não, o que aconteceu? Saul, ele ficava meio perturbado às vezes. Acontecia, assim, uns negócios meio loucos na cabeça dele. E ele ficava muito bravo, do nada. Então, às vezes, ele tava lá feliz com a família dele. De repente, vocês são todos os miseráveis. E começava a tratar mal todo mundo. Porque era um espírito ruim que ia lá perturbar ele. Ele começava a ver coisa, pensar coisa. E acontecia essas coisas. E sabe o que acalmava ele? O quê? O som de uma harpa. E Davi pegava a harpinha, finge que isso é uma harpa, tá, crianças? Eu sei que não é uma harpa, mas finge que é. Ficava lá. E isso acalmava o coração de Saul. Isso te acalmou agora? Me acalmou. Acalmou tia. profundamente, olha. E com isso, então, Davi, que era músico, lembra que ele ficava tocando a sua harpinha, fazendo salmos lá para as ovelhinhas? E para Deus, né, principalmente. Ele ia lá e tocava pro rei Saul, porque ele já morava lá e tudo, então... Isso aconteceu. E teve um dia que Davi tava lá, tocando de boa. E Saul, gente. Saul foi tomado por um espírito ruim e ele ficou com muita raiva, assim, do nada. Aí vocês não vão acreditar o que ele tentou fazer. Ele pegou a arma que estava mais perto dele e tentou matar Davi. Só que Davi escapou bem na hora, assim, por um triz. E ele não morreu. E Davi precisou então da sua ajuda, da ajuda da esposa dele. Lembra que era a princesa, filha de Saul? Conseguiu ajuda então da princesa pra escapar, porque o sogro dele tava tentando matar ele. Imagina. E cada vez mais aquilo se aumentava, assim, aquela ira, aquele furor, assim, contra Davi. E Saul não sabia, às vezes, explicar o porquê que ele tava tão bravo com isso. E Jonatas, que era o melhor amigo de Davi, começou a perceber que o pai dele tava, assim, muito irado com Davi, que realmente iria acabar matando Davi. Então, Jonatas, ele fez algo muito especial. Ele fez um pacto com Davi, de que ele protegeria Davi, para Davi não morrer nas garras do pai dele. Imagina, você proteger o seu melhor amigo do seu próprio pai e da sua própria mãe. Foi isso que Jonatas fez, protegeu Davi do próprio pai dele. E aqui, ó, continua a história bíblica. A gente tá aqui em 1 Samuel 19. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatas a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa de seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que conseguir descobrir.
Na manhã seguinte, Jonatas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito de Davi. Então, se tinha aquele ciúme, né, iria se manifestar. O rei não deve pecar contra seu servo Davi, disse Jonatas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo. Sempre o ajudou como pôde. O Senhor se esqueceu da ocasião que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu e assim o Senhor deu grande vitória a Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então, por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo nenhum para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Então, a primeira vez que Jonatas e Saul conversaram sobre Davi, estava tudo certo. O que Saul tinha dito? Que não ia matar Davi. Mas passou um tempo e Saul ficou muito bravo de novo e Davi fugiu. E com a ajuda então da esposa dele, Jonatas também ajudando, chegou a parte que tinha uma festa muito importante que acontecia lá no povo israelita. Era a festa da lua nova. E Davi, como ele estava fugindo do rei Saul, ele não compareceu àquela festa. Saul ficou muito bravo porque Davi não estava lá. Então Saul ficava bravo quando Davi estava perto e ficava bravo quando Davi não estava perto. Vai entender o homem. Aí, nesse coisa toda aí, no dia seguinte, Jonatas então foi lá correndo para tentar fazer com que Davi não fosse morto então pelo seu pai. Aí que tem lá, mais pra frente um pouquinho, em 1 Samuel 20, versículo 11, diz assim: quando Davi e Jonatas se encontraram, então, e Jonatas falou de novo que Saul ia matar Davi. Jonatas respondeu: venha ao campo comigo, e os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: prometo diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã, ou no máximo depois de amanhã, a essa hora, conversarei com meu pai e avisarei logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Lembra de novo, ó, ele checando os fatos para ver se Saul ia matar Davi. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei você. Se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que você possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você como esteve com meu pai. E que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate a minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então, Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e com toda a sua descendência, que o Senhor destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Aí teve a festa, tudo isso aconteceu. Na manhã seguinte, versículo 35 do capítulo 20 de 1 Samuel. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Então, Jonatas, ele era um guerreiro também, ele era príncipe, só que ele ia lutar nas batalhas. Ele sabia fazer aquele arco e flecha, sabe? Se você já assistiu Valente, se você já assistiu, o que mais que tem arco e flecha? Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro, o Arrow lá, deixa eu ver o que mais, tem vários que usam aquele arco e flecha. Então, Jonatas também fazia aquele esporte, só que não era esporte, era uma arma muito letal. Então, ele levou aquelas flechas e levou o seu arco. E o ajudante iria pegar as flechas que ele atirasse. Quando o ajudante, disse ao ajudante: comece a correr para que eu possa encontrar as flechas quando eu os atirar. Então, o ajudante ia correndo na frente e ele atirava as flechas. O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha está mais à frente! Rápido, não fique aí parado! Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para o seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entenderam o sinal, porque Davi estava escondidinho lá perto. O sinal era: se Jonatas falasse que a flecha estava perto, era que Saul ainda tinha um olhar bom sobre Davi e que não iria matar Davi. Só que como ele falou que a flecha estava mais para lá e que ele precisava ir correndo depressa,
significava que Davi precisava fugir, porque Saul ainda queria matá-lo. Assim que o ajudante foi embora, então Jonatas mandou o ajudante embora, Davi saiu de seu esconderijo ao lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes com seu rosto em terra. E eles choraram e se despediram, especialmente Davi. Imagina você dando tchau pro seu melhor amigo e saber que você nunca mais iria ver seu melhor amigo. Triste, muito triste. Não gosto disso. Mas, aqui na história a gente vê que o Senhor fez um pacto de lealdade entre Davi e Jonatas para que eles pudessem honrar um ao outro e essa amizade não fosse perdida, não fosse algo em vão. Aquilo glorificava a Deus. A amizade deles era centrada em Deus e isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque tem um outro texto na Bíblia, lá em... Vamos lá. Aqui, ó. Provérbios 18, 24, que diz assim: algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado do que um irmão. Aí o capítulo 27, versículo 9, diz assim: assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. A gente vê tudo isso sobre amizade na Bíblia. E existe um amigo muito maior do que todos os amigos terrenos que a gente tem. Eu tenho a minha prof. Júlia aqui, ó. Ela é muito amiga minha, uma das minhas melhores amigas. E eu amo muito ela. Só que existe uma amizade ainda maior nas nossas vidas, que é a amizade de Jesus com a gente. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele deve ser o nosso melhor amigo. Deve ser aquela pessoa que a gente pode confiar, tanto nos momentos que a gente está seguro e alegre e feliz, e a gente quer contar as coisas boas que acontecem na nossa vida, quanto também confiar em Deus naqueles momentos que a vida tá complicada, que a gente precisa de um refúgio. Assim como aqueles dias quentes que a gente quer entrar debaixo de uma árvore e se refugiar no frescor daquela árvore. Então, a amizade verdadeira, ela só pode vir de Deus. Se uma amizade não te leva para mais perto de Deus, é sinal de que não tá glorificando a Deus, não tá legal. Se teu melhor amigo te faz colar na prova, te faz desobedecer seus pais, te faz xingar aquela pessoinha lá da classe que eles não gostam muito, isso não tá te levando para mais perto de Deus. O que te leva para mais perto de Deus é aquele amigo que fala: que legal, você se divertiu hoje, você foi passear com seus pais, eu tô muito feliz com isso. E no outro dia, quando você tá chorando, ele vai lá e te consola, ele fica com você, ele te dá abrigo, ele te dá um refúgio, uma segurança. E essa segurança, esse refúgio, ele vem principalmente de Deus, o nosso protetor. Então agora nós iremos passar para o nosso momento do versículo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Primeiro a prof. Júlia vai ler, vai mostrar para vocês e depois a gente vai repetir várias vezes até vocês memorizarem, ok? Vamos ler comigo, gente, ó. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. 1 Samuel 20, 23. Vamos lá, prof? Vamos junto. Quanto à promessa que fizemos um ao outro, o Senhor Deus nos ajudará a cumpri-la para sempre. 1 Samuel 20, 23. Vocês vão repetir esse versículo várias vezes em casa e pensarem quem que é o amigo que vocês querem fazer com que essa promessa se cumpra para sempre. Eu quero que essa promessa de que um cuide do outro, de que um glorifique o nome de Deus junto com o outro, com todos os meus amigos. Que todos os meus amigos me levem para mais perto de Deus e que ao mesmo tempo eu possa fazer essa promessa para Deus, de que eu sempre estarei ao lado dele e que eu sempre confiarei nele como meu melhor amigo. E é isso, crianças, essa é a nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho vocês vão ver uma música muito legal que a gente preparou para vocês. Tchau, obrigada!